A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Não esqueça aquele like, se inscreva nos nossos canais, quer no canal do ex-protestante Fábio Pentecoste, quer no canal Apologética Católica e Debates. Só dizendo que o canal do ex-protestante Fábio Pentecoste tem menos inscritos, mas tem mais relevância os vídeos do que o canal Apologética Católica e Debate, que é o nosso canal secundário, que foi criado, na época para os vídeos para o estudo, mas foi, segundo as normas do YouTube, foi, despencou. Até então nós colocamos algum vídeo repetitivo daqui do canal do ex-protestante Fábio Pentecoste. Muito bem, meus irmãos. Lá embaixo você está vendo, contribua com este apostolado, pix tabira634@gmail.com, está no nome da minha esposa Maria Juliana de Lima Jacente. Contribua com esse apostolado, porque esse apostolado anda graças, em primeiro lugar, a Deus e, segundo, a ajuda de vocês. Para material de apologética, para tudo, nós precisamos agora comprar uma Bíblia, e graças à contribuição de vocês, pude comprar esta Bíblia, a Bíblia do Padre Matos Soares, que vai servir de estudos para vocês. Não vamos transmitir muitos estudos para vocês através dessa tradução das Sagradas Escrituras. Muito bem, meus irmãos, eu deixei algo a desejar no vídeo em que eu trouxe Jesus com 2 anos indo para o Egito. Eu disse que 2 anos depois da partida dos reis, dos 3 reis magos, foi que Herodes ficou sabendo. 2 anos depois. Na realidade não, meus irmãos. Na realidade não foi bem o ponto. Segundo o estudo que eu fiz com a Bíblia do Peregrino, você pode pegar no rodapé da Bíblia do Peregrino, quando os 3 reis magos chegam para visitar Jesus, Jesus já está com 2 anos de idade. E vou provar hoje aqui. Veja, o momento em que os pastores de Belém vai ao encontro de Jesus é quando ele está, observem, é quando ele está na manjedoura. Veja, nós vamos pegar aqui, meta o dedo no like, e compartilhe, porque essa apologética, ninguém traz isso aqui, só eu trago. Irmão Fábio, então seria errado colocar uma manjedoura com os 3 reis magos dando os presentes? Olha, tudo é um simbolismo, mas seria sim uma maneira errada, porque os pastores de Belém foi quem testemunharam o recém-nascido, não os 3 reis magos. Os 3 reis magos, quando vai visitar Jesus, eles vêm de muito longe. Quando eles chegam, Jesus já tem 2 anos de idade. E vou provar aqui com Bíblia, em 2 passagens, nessa de Lucas e na de Mateus. Aqui estão os pastores, vamos lá. Vamos ver, vamos ao texto. Está escrito aqui de amarelo embaixo, olha lá. Versículo 8. O que é que está escrito? Está escrito assim: havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Esses pastores, certamente, vai dizer um contexto histórico, que esses pastores estavam pastando os animais daquela própria manjedoura, daquele próprio curral onde Jesus nasceu. Eram os arredores. E aí o anjo manifesta para eles, aparece para eles, coisa e tal e coisa. E vai dizer aqui no versículo 11, de azul: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Jesus. Hoje, está dizendo hoje. Hoje. Então eles também foram guiados, versículo 12, veja, eles também foram guiados. Isto vos servirá, versículo 12, vamos colocar aqui uma corzinha para ficar mais, versículo 12, isto vos servirá de sinal. O que sinal é esse? Achareis o recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. Eles estavam ao redor do nascimento de Jesus, de onde Jesus nasceu, certo? Então, aqui,
Jesus é recém-nascido aqui. Só que não vai acontecer a mesma coisa com os 3 reis magos. Eu vou mostrar com a Bíblia. Vejam só. Aqui no versículo 15. Depois os anjos deixaram e voltaram para o céu. E falaram os pastores uns com os outros. Vamos até Belém. Vejamos o que se realizou. E que o Senhor nos manifestou. Veja só. Olha o que acontece. Foram com grande pressa e acharam... Como é que é? Versículo 16. Foram com grande pressa e acharam Maria e José. E o menino deitado no quê? Na manjedoura. Aqui sim. Aqui eles estão no presente momento em que Jesus nasceu. Eu quero que você observe isso aqui, porque a Sagrada Escritura, ela mostra detalhes. E se você não for detalhista, eu como já nasci detalhista em tudo, já nasci desde o ventre de minha mãe detalhista, né? Eu observo muito os detalhes da Bíblia. E se você não observar os detalhes da Sagrada Escritura, você vai se perder. Você não vai trazer uma rica apologética, não vai trazer um rico estudo se você não for detalhista em Bíblia. Você tem que reparar os detalhes na Sagrada Escritura. Então Jesus nasceu onde? Numa manjedoura, num curral, numa manjedoura. Então eles foram, então está aqui Jesus e acharam no dia em que Jesus nasceu. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Veja aí. Quer dizer que eles ainda estavam no curral dos animais. Tá claro? Aqui está mostrando, sim, aqui o presépio que é feito, Jesus na manjedoura, na Semana Santa, o presépio, perdão, na Semana Santa não, no Natal, Semana Santa é via sacra. No Natal, o presépio que colocam Jesus na manjedoura, Maria e José, e colocam os pastores de Belém. Eu já vi presépio assim, e não tem os 3 reis magos. E as pessoas criticam, por que não tem os 3 reis magos? Porque elas não entendem esse detalhe. Aqui foram os pastores, com o menino na manjedoura. A Bíblia traz isso com esse detalhe ao pé da letra. E São Lucas manifesta aqui, ouvindo dos lábios da Imaculada Conceição, que no dia que Jesus nasceu, quem foi os primeiros a visitar? Os pastores. Os pastores, sim, foram que adoraram. Os pastores, sim, foram que viram ele na manjedoura. Só que os 3 reis magos não, meus irmãos. Aí coloca lá no presépio os 3 reis magos, nem os pastores têm. Os 3 reis magos não encontraram Jesus no curral. Não encontraram Jesus na manjedoura. Irmão Fábio do céu, você agora está trazendo... Porque veja, os 3 reis magos, quando encontraram Jesus... Já fazia 2 anos que Jesus tinha desse acontecido aqui. Já fazia 2 anos deste acontecido aqui. Meu Deus do céu. 2 anos já tinha um menino. E se eles não estavam aqui, estavam aonde, irmão Fábio? Veja com seus próprios olhos. Olha onde estavam. Prestem atenção. Prestem atenção nos detalhes. Quando os 3 reis magos vai a Belém, por eles também ser reis, ele tem que receber, tem que ir até onde está o quê? O rei do outro país. Então eles não podiam ir até Jesus sem passar por Herodes, que era o comandante de Israel, que era o rei de Israel, o rei Herodes. Então óbvio que eles foram a Herodes. E aí relataram tudo direito como acontecera a Herodes. E aí Herodes diz no versículo 7. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhe tinha aparecido. Observem esse versículo. Observem esse versículo. Que esses homens de terras distantes, muitos distantes, não é? Eu sempre esqueço o nome deles. Gaspar, Belchior, sempre acaba esquecendo o nome dos 3 reis magos. Gaspar, Belchior e Baltazar.
é Baltazar, Gaspar e Belchior. De terras distantes, muito longínquas. Muito longínquas. Quer dizer que quando Jesus nasceu, a estrela lhes manifestou, a estrela guiou eles durante 2 anos para poder chegarem. Eles eram de terras muito distantes, realmente. Levaram 2 anos. Quando eles chegam, já fazia 2 anos. Quando eles se encontram com Jesus, já faz 2 anos. 2, meus irmãos, 2 anos. A travessia, a andada dos 3 reis magos durou 2 anos a caminho para poder encontrar o verdadeiro rei. Veja que Herodes, ele quer saber exatamente a época em que o astro, ou seja, em que a estrela, veja no versículo, sobre a época exata em que o astro, ou seja, a estrela, lhes tinha aparecido. Já fazia o quê? 2 anos. Então eu falei no versículo, no outro vídeo, em que eu mostrei Jesus com recém-nascidos só os 3, com 2 anos só os 3, com 4 anos só os 3, com 12 anos só os 3, com 15 anos só os 3. Então eu falei que depois da partida dos reis, faziam 2 anos que Herodes mais tarde descobriu que os reis tinham enganado ele. Não é certo, não é verdade. Eu imaginava que era daquela maneira, só que eu ouvindo o rodapé das Bíblias, fazendo estudos, os problemas dos 2 anos que eles vão encontrar com Jesus é que eles caminham durante 2 anos para poder chegar lá. Esse é o veredito verdadeiro. São 2 anos remando para poder chegar onde Jesus está. E aí quando ele chega, Jesus já vai estar na manjedoura? Não. Jesus vai estar na casa de José, com sua mãe. Era a casa de São José. Pegue o ensinamento do rodapé da Bíblia do Peregrino e você vai ver. Era a casa de José. Veja, tanto que Herodes, ele investiga cuidadosamente a época exata. Então, balançando as canetas, ou apenas com tinta, não tinha caneta na época, então fizeram as contas, fazia 2 anos que o astro, que a estrela tinha aparecido para os 3 reis magos. 2. Vamos seguir? Olha só. Aqui no versículo 10, vai dizer, aqui ó, versículo 10 diz, a aparição daquela estrela encheu-os de profunda alegria. Então, aqui está agora, meus irmãos. Vamos ver se eles vão encontrar Jesus na manjedoura, como você viu em Mateus capítulo 2, em Lucas capítulo 2, versículo 16. Como os pastores acharam. Os pastores acharam onde? Na manjedoura. Estavam os 3. Aqui não. Aqui vai estar os 2. E não vai estar na manjedoura. Vamos ao relato de roxo? Vamos lá. Sempre lembrando que quando tiver o roxo aqui em cima é porque está sendo gravado na época da quaresma. Versículo 11. Entrando na casa. Como é que é? Entrando na casa. Não diz achar o recém-nascido, não diz, olha. Olha, entrando na casa, acharam o menino com sua mãe. Com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, adoraram. Vocês viram, vocês prestem atenção no detalhe, que lá no versículo 16 de Lucas 2, diz que eles acharam o menino, acharam o recém-nascido deitado na manjedoura, com Maria, sua mãe, e José. Preste atenção no detalhe, que a Sagrada Escritura também é detalhista. Então, a revelação, o ensinamento, está nos mínimos detalhes que relata a Sagrada Escritura. Veja aqui, entrando na casa. Espera aí. Lá diz que os 3 reis magos não entraram na casa, não traz o termo casa. Mas diz que, chegando lá, acharam o recém-nascido deitado na manjedoura, com sua mãe e com José.
Não diz entrando na casa. Repare aqui o detalhe. Entrando na casa, essa casa, e veja outro detalhe, só tinha duas pessoas. Jesus e Maria, sua mãe. São José certamente estava trabalhando. Então, quando eles chegam na casa de José, o estudo da Bíblia do Peregrino é cirúrgico em explicar isso aqui. Vai dizer que essa era a casa de São José. Que por certo tempo eles viveram em Belém. São José tinha uma casa em Belém. Tinha uma casa em Belém porque ele era da tribo de Judá, descendente de Davi, da raiz de Jessé, que viviam onde? Em Belém, em Judá. Judá, né, Belém ficava dentro de Judá. Até Cristo, é óbvio que vinha dali, como veio Davi, Jessé, o bisavô de Davi, Bós, que é um santo homem, e que o templo foi erguido, o primeiro templo de Jerusalém, em honra a Bós. Né? Eu já trouxe um vídeo relatando sobre isso, o templo dedicado em memória dos santos, o templo de Jerusalém, lá em 1 Reis 6, em 2 Crônicas 3. Repare, meus irmãos, no detalhe, não diz que acharam o menino na manjedoura com sua mãe, ou recém-nascido, diz que acharam, não aparece o termo recém-nascido, não diz manjedoura, usa o termo casa, acharam o menino com sua mãe, com Maria, sua mãe. Não diz acharam o recém-nascido com sua mãe, não diz como é relatado no Evangelho de São Lucas. Observaram isso? Esse pequeno detalhe aqui onde está a diferença, que quando os 3 reis magos chegaram para adorar Jesus, já faziam o quê? 2 anos tinham se passado. Tanto que nós vimos Herodes preocupado para saber a data exatamente, porque exatamente como a estrela apareceu a eles pela primeira vez, veja, Herodes então chamou secretamente os magos, perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. Repito, eles analisaram, estudaram e já fazia o quê? 2 anos. Então ele manda matar as crianças 2 anos para baixo, porque ele, nas contas que eles fizeram, já fazia o quê? 2 anos. Vocês estão entendendo a coisa? Sim ou não? Sim, irmão Fábio. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Ele já tinha 2 anos. Acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Mirra que apresenta o amargor. Apresenta o amargo, o absinto. O que verdadeiramente Jesus vai ser moído na cruz do Calvário. A espada de dor transpassará a tua alma, disse Simeão à Virgem Maria. Por isso que ela já sabia. Ela já sabia o que ia acontecer com Jesus. Então vejam, meus irmãos, aqui está claro demais. 2 anos depois eles encontram Jesus na casa de José com sua mãe. Porque José não estava aqui. José não estava. Quando os 3 reis magos encontraram a casa onde Jesus estava, onde Jesus morava, não estava São José, porque estava trabalhando, era carpinteiro. Vamos só dar uma voltar um pouquinho de novo para Lucas, só para refrescar sua memória. Aqui é a casa de José, lá é a manjedoura, é o curral, é a casa dos animais. Refresca sua memória aí. Foram, versículo 16, Mateus 2, foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Veja só. Vamos ver aqui se a tradução da Bíblia da Ave Maria fala na questão do recém-nascido. Ele realizou o que manifestou, vamos ver.
Aqui no versículo 12. Então o anjo disse aos pastores, aqui o versículo 12, isto vos servirá de sinal, achareis o recém-nascido envolto em faixas, rolado em faixas e posto numa manjedoura. Aí sim, aqui estamos falando da casa dos animais, do curral. Diferentemente lá da casa aonde estava, onde morava Jesus com a Virgem Maria e com José. Era a casa de José. Entende, meus irmãos? Recém-nascido lá não acharam, não diz o termo, né? Você viu Mateus capítulo, versículo 11 do capítulo 2 de Mateus. Encontraram o menino com sua mãe, não diz encontraram o recém-nascido com sua mãe, não usa. E usa o termo casa. E aqui não usa casa. Em nenhum versículo achareis o menino na casa deitado na manjedoura. Não usa, não tem nenhum termo aqui, não tem nenhum versículo desses aqui. Veja, ele diz, vamos à casa. Ele não diz, veja, ó, depois, versículo 15, ó, depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns com os outros. Vamos até Belém e vejamos o que realizou o que se realizou. E o que o Senhor nos manifestou. Não diz, vamos até Belém, a casa onde está o recém-nascido. Não diz isso. Não usa o termo casa. Até mesmo quando eles encontraram, no versículo 16, reparem no detalhe. Foram com grande pressa, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, conforme os anjos tinham falado, anunciado. Repare que não diz entrando na casa, como Mateus traz esse detalhe dos 3 reis magos. Aí está o detalhe. Aí vereis a diferença nos detalhes. Meus irmãos, se você não for detalhista para com a Sagrada Escritura, você não vai pegar e não vai ter, vamos dizer assim, um bom entendimento do que realmente aquele detalhe, o detalhezinho, o mínimo detalhezinho da Sagrada Escritura é onde está a veracidade da coisa. Entende? Os dois encontros, o encontro dos pastores com Jesus acontece no curral. Ele está na manjedoura, eles estão, porque está recém-nascido, foi no mesmo dia. Já os 3 reis magos, que vinham de muito longe, demoraram 2 anos para chegar até onde Jesus estava. E aí Jesus já não estava mais no curral, Jesus já não estava mais na manjedoura, porque já faziam 2 anos. E eles não ficaram morando lá durante 2 anos, não. Estavam na casa de José, e quando eles aparecem, José não está. Aqui José está. Já foram com grande pressa, acharam Maria e José. E o menino deitado na manjedoura. Lá nem José estava, e usa o termo casa, no lugar de manjedoura. Vocês percebem que era para existir 2 presépios? 2 presépios? Mas se hoje você fizer um presépio, conforme a Sagrada Escritura, narrado por São Lucas, está mostrando, você é apedrejado. Sabia? Você é apedrejado. Se você fizer um presépio com uma casa bem bonita, uma Virgem Maria sentada com Jesus no colo, 2 anos de idade tem Jesus, o menino com 2 anos já está andando, o menino com 2 anos já está correndo para um canto e para outro, entrando na casa de José, você fizer um presépio só com a Virgem Maria, com Jesus e os 3 reis magos, é perigoso você ser apedrejado. E você é apedrejado pelas línguas de hoje. Agora, se se faz um presépio, o menino na manjedoura, os 3 reis magos, não se reclama nada, porque acham que isso está correto. Acham que os 3 reis magos encontraram Jesus na manjedoura. Não foi. Está errado. Esse presépio está errado. Se você faz um presépio com Jesus na manjedoura, sim, com os pastores de Belém, aí está certo. Sem os 3 reis magos, aí sim está certo. E ainda você é criticado. Porque vão olhar e vai dizer, cadê os 3 reis magos que não estão aqui? Por falta de conhecimento. Meus irmãos, está aqui. Mais claro do que isso, não canta um galo. Irmão Fábio, então, teríamos 2 presépios? Sim.
teríamos 2 presépios. Só que como a igreja, que isso aqui não depende da igreja, isso aqui foi São Francisco que criou, na realidade não existia presépio. Então veja só. Então, para não ficar 2 presépios, o que é que eles fazem? Eles entronizam os 3 reis magos, né, com os pastores na manjedoura. Para indicar que a estrela apareceu para eles no mesmo dia que Jesus nasceu, mas a andada deles foi longa, foi durante 2 anos para poder chegar onde Jesus estava. Eles não viram os pastores, como está junto com os pastores lá. Eles não viram a manjedoura onde Jesus nasceu. Eles não viram o curral onde Jesus nasceu. Eles não viram. Os 3 reis magos não. Eles viram a casa de José. E José nem em casa estava. Estava só a Virgem Maria e Jesus. Muito bem, meus irmãos. Então, está aqui explicando por que logo que os pastores partem, como vocês vão ver aqui mais para baixo, os pastores não. Os 3 reis magos, ela é em Mateus. Não é aqui não. Quando os 3 reis magos partem, aqui na casa de José, aí Herodes fica sabendo que os reis não passaram por lá, para dizer onde era o local da casa de José. Mas eles foram embora por outro caminho. Então, aí é que vem a ordem de matar. E aí o anjo diz, José pega o menino com a mãe dele e foge para o Egito, porque Herodes vai procurar o menino para matar. Aí manda matar de 2 anos para baixo. Porque o astro tinha aparecido, como ele investigou, a estrela tinha aparecido há 2 anos atrás para eles. Então ele manda assassinar as crianças 2 anos para baixo. Então quando Maria e José fogem com Jesus para o Egito, Jesus tem 2 anos de idade. Veja, com 2 anos de idade só tinha os 3. Maria, Jesus, Maria e José. Quando eles voltam do Egito, Jesus está com 4 anos, passaram 2 anos no Egito, só tinha quem? O anjo, o mesmo anjo, em sonho, aparece a José no Egito, volta porque Herodes morreu, Jesus está com 4 anos, só tinha Jesus, Maria e José. Aos 12 anos, este teu pai e eu a tua procura. Jesus, Maria e José. E aos 15 anos, diz a tradição, uma tradição, que é quando José morre, e que Jesus assume uma carpintaria, era mais ou menos a idade que a própria Virgem Maria engravidou do próprio Jesus, foi quando José faleceu. Meus irmãos, mais claro do que isso, não canta o galo. Então, tirando as dúvidas aqui, ninguém nunca trouxe isso aqui. Foi esse detalhe que eu encontrei no rodapé da Bíblia, né? Eu achava que Herodes tinha ficado sabendo 2 anos depois que os reis magos tinham enganado eles, mas não. O detalhe está na própria escritura, só você for detalhista. Detalhe que eu não percebi. Perceber agora como foi isso com a pitadazinha que o rodapé da Bíblia de Estudo do Peregrino dá. Meus irmãos, pacata. Se inscreva nos nossos canais, lá embaixo mais uma vez, lembrando, contribua com esse apostolado para que nós possamos continuar evangelizando e doutrinando, lembrando que aqui nós não tem custo-benefício, nem nada, nem patrocinado por nada, não temos e-books nem livros para vender, precisamos apenas da caridade de vocês, certo? Nos ajude, está lá o Pix, no nome da minha esposa Maria Juliana. Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.